terminada essa parte de organização, a gente queria apresentar o professor Carlos Monteiro. Eu tive o prazer de participar com o professor Carlos Monteiro ano passado de uma palestra aqui na universidade sobre TV legislativa. Então a gente já se conhecia, né? Eu fui assistente naquele momento e foi muito enriquecedor o seu debate. E gostaria de registrar também que o professor Carlos Monteiro, apesar de trabalhar fora do nosso estado, ele é maranhense de nascimento, natural da cidade de Caxias. Ele, Gonçalves Dias e muitas pessoas importantes. Graduado em jornalismo pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, onde atuou como professor conferencista nas habilitações de jornalismo e rádio e TV, implantou a TV Câmara de Bauru em 1998, é mestre em comunicação social pela Universidade Metodista, onde também faz doutorado em comunicação e TV digital. Atualmente é professor adjunto da Universidade Cruzeiro do Sul e professor assistente da FAP São Paulo, Faculdade de Porto, né? E cursa a graduação, também uma outra graduação em Gestão de Políticas Públicas na Universidade de São Paulo. Autor do livro Para que serve a TV Legislativa no Brasil e no Mundo. Com a palavra, o nosso convidado. Bom, pessoal, boa tarde. Em decorrência do tempo, né, para abusar do meu colega que faz lá do Contec, o professor Fábio, eu vou abusar tanto da tecnologia que eu vou usar duas máquinas, mas é bem rapidinho. Bom, antes de tudo, é uma alegria estar de volta aqui ao meu estado, depois de ter saído daqui, né, de Caxias para estudar e trabalhar fora há 27 anos, enfim, e eu estou lá em São Paulo perdendo o que sobrou dos cabelos com o professor Esquirra, com muita cobrança, mas o que é muito bom, né? Porque as coisas mudam muito rápido e a gente precisa estar de fato conectado, né? E a gente tem conversado bastante. Eu digo para ele que lá no nosso grupo de pesquisa nós somos bastante cobrados, uma cobrança salutar, porque senão você não consegue produzir e as coisas não saem. Bom, eu vou apresentar aqui em 3, 4 slides bem rapidinho a minha proposta da minha tese de doutorado lá na Universidade Metodista. Como vocês estão vendo, o uso da televisão digital tendo como referência aplicativos dentro dessa TV digital para processos de inserção social. E eu fiz um recorte no estado do Maranhão, não apenas pelo fato de eu ser do estado do Maranhão, de eu ter nascido aqui, mas também por diversas situações, duas situações que eu considero que sejam básicas. Uma delas é que o estado abriga uma das filiadas da EBC, né, que é a antiga TV Educativa. Nós temos no Rio, em Brasília, agora está acabando de ser implantado em São Paulo, inclusive com uma assessoria também do professor Esquirra, que tem trabalhado com a equipe lá, e aqui em São Luís, a EBC, que já tem algum tempo, que vocês conhecem, né? Bom, o outro item é exatamente o fato de nós termos no estado 217 municípios, e embora seja o segundo maior estado da federação em termos geográficos, o segundo maior litoral do Brasil, mas ainda assim existem algumas fragilidades sociais no estado em relação à inserção social. Eu não vou perder muito tempo para passar esses detalhes, mas mesmo para que seja um entendimento de vocês, esse é o resumo da minha tese de doutorado. Pelo prazo da universidade, eu tenho que defender essa tese até fevereiro de 2013, mas com os trabalhos que eu tenho feito com o professor Esquirra, eu acredito que até outubro ou no máximo novembro a gente faça a defesa dessa tese em São Paulo, baseado nesse resumo e das nossas pesquisas. Aqui são alguns dados que eu já comentei, e aqui são os capítulos da minha tese, né, que eu já estou finalizando para escrever, enfim. E eu vou pedir agora ao professor Fábio que me ajude, que, claro, para você fazer uma tese dessa, fazer uma pesquisa dessa, você precisa de bastante estudo, de bastante empenho e de bastante apoio, né? E no Contec, que é o nosso grupo de comunicação e tecnologia, nós temos encontrado um apoio bastante grande, ao ponto de eu não fui o primeiro, e tenho certeza que não seria o último. O nosso grupo de pesquisa tem mandado pesquisadores para participar de eventos fora do Brasil. O ano passado, isso mesmo, nós já tivemos alguns colegas que foram
fazer pesquisas fora do Brasil, dos Estados Unidos. E esse ano o Contec mandou eu e o professor Fernando, que deveria estar aqui conosco, que é o professor da Universidade de São José dos Campos, Univap, do Vale do Paraíba. Não veio exatamente pelo fato dele estar indo para o Panamá fazer uma pesquisa como representante do nosso grupo de comunicação. E a gente sabe que o professor tem que dar aula, fazer muitas coisas, e não foi possível de vir, porque ele está preparando a palestra para agora no final dessa semana, no início da próxima, já ir para o Panamá. Bom, dentro da nossa programação, o que eu tenho para trazer para vocês o que a gente chama aqui um relatório de viagem, né, desse trabalho que nós fizemos. O nosso grupo de pesquisa, o Contec, me mandou, eu e o professor Fernando, nós ficamos cerca de 10 dias nos Estados Unidos fazendo uma pesquisa de campo. E essa pesquisa, nós fomos praticamente, ficamos 8 dias dentro da maior feira de tecnologia do mundo, na área de televisão, cinema, internet e as mídias móveis de maneira geral. E eu estou trazendo para vocês aqui um relato, bem rapidamente, desse trabalho que nós ficamos pesquisando lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, inteiramente bancado pelo nosso grupo de pesquisa. Bom, para quem é de rádio, televisão e cinema, conhece essa feira, o professor Márcio já esteve nessa feira, né? Então, enfim, vamos só mostrar para vocês o que está acontecendo, o que aconteceu lá, as tendências, enfim, o que a gente deve receber aqui, possivelmente nos próximos meses. Agora em agosto nós vamos ter um reflexo dessa feira aqui no Brasil, lá em São Paulo, que é uma feira chamada Broadcast Cable, e parte disso a gente está incluindo na nossa pesquisa do doutorado. Bom, cinema digital. Cinema digital 4K e 3D. Hoje a gente já tem no Brasil cinema 3D como assistentes, né, como pessoas que assistem esses conteúdos no cinema. Mas possivelmente a partir de setembro nós já tenhamos esses equipamentos disponíveis no Brasil para que a gente possa ter acesso como produtores de conteúdos em cinema 3D e 4K. Aqui tem uma referência técnica só para vocês entenderem a questão da qualidade, do que é o cinema 4K, e a TV brasileira na Copa do Mundo em 2014 já deve transmitir em 4K, só para vocês terem uma referência técnica, a questão da definição dos pixels. Quando tiver meu tempo aí, que eu acho que tá bom. Bom, a questão da fusão do aumento da qualidade com a projeção de produção de conteúdo no cinema 4K. Aqui são alguns equipamentos que, por incrível que pareça, já estão sendo utilizados aqui no Brasil, em 2K, com produção de cinema. Aqui são as câmeras de cinemas mais baratas que nós temos lá nos Estados Unidos. Uma câmera dessa custa aproximadamente $2.500 para você produzir cinema em altíssima definição. Novamente aqui mais alguns equipamentos também para captação de áudio e de vídeo a um preço bastante acessível. Por que eu estou mostrando isso? Porque quando se fala em equipamento de altíssima definição, nós tínhamos essa referência de você achar que esses equipamentos custavam há muitos anos atrás $40, $50 mil. Essa câmera, por exemplo, da JVC, a gente consegue, e essa câmera da Sony consegue comprar por volta de $7.500 para produzir conteúdo em 4K. Aqui são um equipamento experimental que a NHK estava lá apresentando, que é o que se tem de top de qualidade no mundo. É transmissão em 8K. Não está dando para mostrar ali na parte de cima, por conta do monitor, mas essas são as câmeras de cinema mais modernas que se tem no mundo e que o Japão pretende usar aproximadamente daqui a 6 anos como equipamento e venda no mercado consumidor de maneira geral. E nós estávamos vendo esses equipamentos sendo testados lá e ao vivo, mostrando a qualidade para as pessoas que participaram dessa feira. Aqui é um dos equipamentos que nós consideramos um dos mais interessantes na feira. Infelizmente não está dando para
para ver principalmente esse equipamento da esquerda. Na verdade aqui é muito simples, aqui é uma junção que você tem um conjunto de câmeras, né? Um jogo de câmeras, em cada uma dessas câmeras, isso já está acontecendo, foi gestado numa universidade na Bélgica, e uma agência de negócios dentro de uma universidade dos Estados Unidos também. Isso aqui é quando você faz captação de imagens em 360 graus, que é essa concepção da fotografia de 360 graus, só que aqui a gente tem isso em movimento, em imagem em movimento. E aqui tem um exemplo real do que já está acontecendo para os modelos de transmissão na Europa. Você não precisa, isso é uma coisa bastante interessante por um lado e tem uma certa crítica por outra, que aqui a gente não precisa de operadores de câmeras, de cinegrafistas. Voltando aqui, eu tenho as câmeras alinhadas, cada uma dessa câmera ela está apontada, está direcionada para uma determinada área do campo de futebol, por exemplo. E aqui eu tenho essa imagem real, uma tela completa, com todas as imagens do campo sendo transmitidas ao vivo sem operador de câmera. Então é o mesmo modelo do equipamento de fotografia 360 graus com imagens em movimento. Isso já está em uso lá na Europa e nos Estados Unidos. Esse modelo que esse experimento que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, de participar e de interagir, é um modelo que está sendo desenvolvido pelo sistema um núcleo de estudos da televisão japonesa, em que você consegue, através com o recurso desses equipamentos, não dá para ver perfeitamente, mas esse é uma fotografia que nós fizemos. Esse moço, ele está interagindo com o objeto, movimentando um objeto com um recurso em que ele usa um óculos, e através desse óculos ele tem informações para o cérebro, e que ele toca um objeto que inexiste, sente o cheiro desse objeto e ele apalpa esse objeto. Mas na verdade, o que isso funciona na prática para a gente na área de televisão, por exemplo? Um dos exemplos é você trabalhar com ensino à distância e fazer cirurgias à distância, em que você manipula os equipamentos, você sente o paciente à distância, através desse equipamento desenvolvido pelo núcleo de inteligência lá de tecnologia do Japão, que é aqui é um outro momento de experimento bastante interessante. A fotografia não está 100%, mas aqui é um sistema de acesso à imagem em 3D sem a necessidade de óculos, como a gente vai ao cinema hoje, já vai há algum tempo. Para você assistir um conteúdo em 3D, nós ainda estamos, pelo menos por enquanto, colocando óculos. Nessa modalidade não. Nessa modalidade você vê a imagem em 3D sem o uso de óculos, e você consegue ter uma definição altíssima. Esse é um exemplo voltado para a área automobilística, mas nós temos também lá um corpo humano em 3D, em que você consegue ver partes internas do corpo humano, e eles dando o exemplo, produzido por pessoas de televisão, mas para uso médico. Aqui é um sistema de tela, também não está dando para ver em cima, mas enfim, em que você interage com essas telas. Esse é um cenário para televisão, e é um cenário que a gente tem 4 monitores e que você consegue interagir com eles também, aquilo que o professor Esquerdo falou, não mais só com o sistema de touchscreen, mas com um sistema em que você consegue interagir por um vidro. Você tem um vidro, eu tenho um vidro aqui do meu lado, e com essa parede de vidro eu consigo mudar o cenário no sistema touchscreen sem tocar na tela. Isso já está sendo usado também pelas TVs americanas. Bom, esse aqui é um sistema que nós vimos lá, nós assistimos uma palestra daquele diretor de cinema, James Cameron, e que ele já está utilizando lá. Ele tem uma empresa e ele usa esse modelo de televisão 3D tanto para produção de conteúdo para TV quanto para cinema. Nós fizemos aqui bem rapidamente uma montagem, eu e o professor Fernando, tem uma fotografia dele aqui na frente, de como funcionam as câmeras 3D. Isso é uma câmera 3D para cinema, captação de cinema, ainda um objeto bastante grande, volumoso, mas vocês vão perceber como é que eles estão trabalhando. Bom, essa é uma imagem de uma transmissão esportiva,
em que você tem a imagem 3D, e aí você tem duas câmeras, uma câmera real e uma câmera de baixo para cima, em que você faz o alinhamento das lentes, e aí você tem a imagem 3D, isso para transmissão ao vivo. Bom, aqui é um dos modelos dessa câmera. Como eu falei, você tem uma na vertical, uma câmera na horizontal, e essa frontal é a parte da câmera em que faz a captação da imagem em tempo real. Aqui é uma câmera 3D alinhada, lá em cima não dá, mas na próxima fotografia acredito que a parte superior são duas câmeras, novamente alinhadas, tem uma fotografia melhor. Captação de câmera 3D em tempo real, ainda com o uso do óculos, essa empresa estava demonstrando. Aqui é a primeira unidade móvel de televisão 3D no mundo, que é da ESPN Sport, um canal de esportes, em que eles fazem transmissão ao vivo com as câmeras para televisão em 3D. Bom, o Switch, quem é da área, enfim, conhece. Enfim, é um switch de transmissão lá da ESPN. Aqui é a empresa do James Cameron, em que ele faz a transmissão tanto para sistema em 3D quanto também para o sistema 5D, que foi o que mais me impressionou. Se você tem uma produção em que você exibe ou produz conteúdos em 3D já é complicado, ele já está com a concepção de produzir em 5D. E aí de que maneira que isso acontece? Assim, você tem as câmeras alinhadas, você tem duas câmeras aqui fazendo câmera 3D e uma câmera embaixo. Somando a imagem dessas três câmeras, você consegue dar uma dimensão de 5D nessa imagem. É uma coisa extremamente impressionante. Por mais que a gente fale ou que se escreva, não dá para você perceber como é isso lá de maneira pessoalmente. Esse na parte de cima que cortou seria o professor Fernando, e aqui o modelo de câmera 5D, em que a tecnologia não nos ajudou. Então aqui é um sistema de câmera 5D, você tem uma câmera normal, duas câmeras ali alinhadas de maneira horizontal, juntando o sinal das três, eles criaram essa concepção de 5D. Aqui é uma câmera de 5D para cinema, em que você tem duas lentes na parte superior alinhada e uma parte inferior. São suportes para uso desses equipamentos. Deixe ganhar tempo aqui. Um sistema de transmissão que vocês têm mobilidade com aqueles carros elétricos, tanto para modelo normal quanto para modelo já em 3D. Para avançar mais aqui, a gente está fazendo uma analogia, que é o sistema de transmissão por IP. Aqui você tem o que as emissoras chamam de Multilink. Você faz aquela transmissão no Multilink. Lá nos Estados Unidos, como eles já usam o sistema de transmissão 4G, eles simplesmente colocam, ao invés da antena transmissora para o Multilink, eles fazem o sistema de transmissão por IP, com aqueles pendrives normais que você tem aí da Claro, da TIM. Eles fazem um alinhamento do sistema e conseguem transmitir. Isso avançou tanto, isso aqui é um exemplo do Multilink, lá em cima que é um sistema por IP. Esse sistema avançou tanto que essa companhia, a JBC, estava demonstrando o lançamento dessa câmera de transmissão de conteúdo ao vivo por IP. O sistema de televisão digital, o cenário digital. Aqui é o stand brasileiro que estava apresentando lá as empresas brasileiras de tecnologia e defendendo o nosso Ginga, que é o sistema de televisão digital. Bom, basicamente é isso, eu não queria me avançar muito, só para apresentar um pouco um resumo da minha pesquisa, da minha tese de doutorado, que quero dizer que não dá para você fazer uma pesquisa de doutorado se não for a campo, se não pesquisar, se não ouvir bastante e perceber o que isso pode impactar para a sociedade, porque uma das coisas que a gente sempre aprende na universidade, lá desde a graduação, quando se chega no mestrado, no doutorado, mais ainda, não dá para fazer exercício de futurologia. Eu acho que vai acontecer isso. Não. Os nossos professores, nossos orientadores dizem o seguinte: vá a campo, teste e veja se é possível ou não. Se for, siga em frente. Se não, não fique pensando no que poderia acontecer, porque isso é perda de tempo. Então, basicamente, esse é o relato
dessa pesquisa, desse trabalho aí de 4 anos para desenvolver essa tese, tá bom? Obrigado. A gente gostaria de agradecer ao professor Carlos, dizer ao público que se alguém acompanhou, ele fez a palestra em exatos 20 minutos, está treinando bem para a defesa da tese do professor Esquirra lá. A gente chama agora a professora Patrícia Zambuja para apresentar o próximo palestrante.